Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos de um tema aqui delicioso sobre dislexia e descalculia. Semelhanças, diferenças. O pessoal deve estar perguntando ou pensando, eu dei uma sumida. Eu estou preparando uma semana e um mês bem árduo sobre dislexia. Vai ter muitos movimentos essa próxima semana, vai ter muitos eventos sobre dislexia. Então eu espero todos vocês, tá? Para se informarem, terem informação e são informações de qualidade. E no final do mês eu vou fazer a semana, né, do projeto da Semana da Dislexia. Que outubro ele é o nosso mês, né, um mês de conscientização mundial sobre a dislexia. Então sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Hoje a gente vai falar com uma fonoaudióloga querida que está nesse livro aqui, ó, que eu já falei dele para vocês. Né? Muito bacana, é um guia para os profissionais da saúde, da educação, para as famílias. Então, assim, uma super dica, são capítulos, 30 capítulos, se eu não estou errada, de vários temas sobre a educação, sobre transtornos de aprendizagem. Então, a gente vai ter esse papo hoje, que é um dos capítulos que está nesse livro. Então sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a nossa noite, que Deus abençoe os lares de vocês e vamos lá. Vou pegar aqui, vamos chamar a Josi, nossa parceira querida, nossa intérprete, nossa fonoaudióloga querida convidada, Fabiana. Gente, estou super feliz, viu? Nossa, tava com saudade já de fazer live. Boa noite, estão entrando. Vamos lá, quem que vai abrir? Tá tudo escuro para mim. Tá tudo escuro para mim. Será que é só para mim? Vocês estão me vendo? Tá me vendo? Eu, intérprete, estou te vendo. Estou te ouvindo. Vocês estão vendo? Eu tô vendo tudo preto, tudo preto. Ai, pai, eu tô vendo! Ai, pai! Tá me vendo? Tô. Jo, eu não tô te vendo. Você quer sair e voltar? Tá, então eu vou sair e depois vou voltar. Tá. Fá, querida, boa noite! Oi, Que boa linda! noite. Tá me ouvindo bem? Tô super te ouvindo. Uma boa noite, muito obrigada por estar aqui no meu projeto. Um projeto que é para acolher todo mundo e passar informação. E muito obrigada por aceitar meu convite, viu? Gratidão. Eu que agradeço, né? Uma honra estar aqui nesse momento, né, que tão em voga da dislexia, né, todos os transtornos de aprendizagem, quanto é importante a gente falar um pouquinho, né, e desmistificar. Isso é, nossa, porque agora a gente está nessa. Agora entrou, Josi, agora eu tô te vendo, linda. Josi, obrigada, boa noite por estar aqui com a gente. Ela tá saindo de um evento, entrando em outro. Ô, Josi, só você mesmo. Ó, Fá, você tá me escutando bem? Tô sim. Então tá bom. Fá, então, né, você falando desse momento, né, de tanta coisa florando, né, porque a gente também tem que ter esse olhar, né, de empatia no meio de tudo isso, mas um olhar também da dificuldade e também dos transtornos, até que ponto essa dificuldade é só uma dificuldade, né? Então agora está o desafio lançado para todos profissionais quanto você, educadores, realmente se aprofundar em saber sobre os transtornos e ter um olhar de atenção
em cima dessas crianças, porque elas estão voltando todas com dificuldade. Agora a gente, um mais com dificuldade, outro com menos, mas não significa que é um transtorno, né, Fá? Então, assim, é importante demais as pessoas realmente terem informação, né, que você vai passar aqui pra gente sobre os transtornos. E obrigada por estar aqui novamente. Queria que você se falasse da onde você é, né, sua formação, para a gente começar nosso papo. Ótimo. Tá me ouvindo bem? Super. Ah, que bom. Bem, eu sou Fabiana, sou metade professora, educadora e metade fonoaudióloga. E me sinto privilegiada por conseguir, né, conciliar essas duas profissões tão lindas e maravilhosas, que é a dentro da área da saúde e outra dentro da área de educação, mas que tem uma relação muito forte. Como fonoaudióloga, eu sempre fiquei muito preocupada com esses casos, né? A criança com essa dificuldade não consegue ler, não consegue interpretar. O que está acontecendo, né? Fez o processo de alfabetização e não está conseguindo, está tendo dificuldade, e já está com 8 anos, já está caminhando. Então, eu sempre muito interessada em aprofundar nos transtornos de aprendizagem. E também como professora, eu tenho um lado que muitos não conhecem, mas é bom me apresentar. Eu sou ligada à tecnologia, então eu comecei com a informática como recurso nas aulas, desde a educação infantil até o Fundamental 1. Então, o que acontecia? Eu procurava conciliar e ver como que a informática poderia ajudar nos processos de aprendizagem. E como eu trabalho e ainda atuo na área de escolar, né, na escola, a gente sempre buscou isso. Como que a informática pode ajudar nesses transtornos, nessas crianças que precisam de um tempo maior para fazer uma atividade, né, um olhar diferenciado. E assim, foi ótimo, porque eu estou tendo, né, um retorno muito grande e assim, acredito que vou ter mais. Oi, agora eu não estou ouvindo você. E agora? Você está me ouvindo? Agora sim. Então, eu falei, Fá, aqui, porque conexão na internet é assim. Tem que estar. A tecnologia agora, nesse momento, tá sendo necessária, né? Porque ela está muito, muito presente, né, nessas crianças, principalmente que elas vieram, né, de EAD, de aulas online, né? Você está me escutando? Pois é. A sua voz está indo e voltando. Será que é conexão? Pode ser, porque eu tô com uma conexão tranquila, Será? cara, a Josi. A nós duas estamos tudo bem, Tá? né? Então, eu vou rapidinho aqui. Vou só ver se tá ok aqui. Vou até abrir a porta, que às vezes abrindo a porta a conexão abre, que eu me tranquei aqui no escritório para poder falar sem interrupção. Eu vou abrir também. rapidinho para ver se a conexão é aqui. Rapidinho. Tá. Né, Josi? Voltei, rapidinho. Pelo menos você viu que eu tô embaixo vestida também. Tá melhor a conexão? Ótimo, gente. Não, mas tá bom. Ô, Fá, agora eu tô... Tá. Você tá me vendo? Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Agora tô. Você tava falando? É porque tem o delay, né? A conexão sempre tem o delay, mas agora eu acho que tá melhor, com a porta aberta, né? Tá. Vamos abrir Ô, Fá, a porta.
Vamos. Ô, Fá, vamos começar então a falar sobre a dislexia, a descalculia, sobre as suas semelhanças, né? Então, assim, define pra gente e fala um pouquinho desse que é o nosso tema, né? Bem, dislexia e descalculia são transtornos de aprendizagem. Quais são as semelhanças? Ambas são transtornos de aprendizagem. Sendo que a dislexia ela é específica à dificuldade de interpretação de texto, de você associar o grafema e o fonema. Então, é um transtorno mais ligado à leitura, à consciência fonológica, de você associar qual é a letrinha que tem a palavrinha. Eles confundem muito o B pelo D, o P pelo B, o U e o V, né? E também a questão de você acabou de ler um texto, não sabe, porque a memória de trabalho está afetada, então ele não consegue gravar a sequência das palavras e dar sentido àquela frase. Então, dislexia, distúrbio, léxico da palavra. Então, é uma dificuldade na interpretação e na manipulação desses sons da fala, na escrita, tá? E causa um transtorno muito grande, né? Porque não é só o desempenho escolar. No cotidiano dessa criança também causa, né? Ela não entende, ela lê uma reportagem de texto e não consegue entender. E descalculia é um distúrbio, é um desvio dos cálculos, dos transtornos na área da matemática, né? Essa é a diferença. Uma na área da leitura e escrita, outra na área do cálculo. Eu vou comprar um pão na padaria e não consigo saber qual é o meu troco. Eu sou tapeada, porque eu tenho uma descalculia ou realmente eu não passou desapercebido. Então, uma das coisas que a gente observa que na descalculia ocorre também muito comum acontecer a dislexia com a descalculia. Por quê? Muitas crianças que têm dificuldade de interpretação também vão ter dificuldade de interpretar um cálculo matemático. Às vezes sabe fazer a continha, mas no cálculo, somar, me diz que eu somo, me diz que eu... Mas não consegue ler nas entrelinhas, né? Isso eu observo demais. E então, semelhanças seriam, ambos são transtornos que vão afetar, são os transtornos permanentes, não são assim fáceis de se lidar, porque quando o pai recebe a notícia, né, que tem um transtorno de aprendizagem, muitas das vezes foi a escola que já chamou esse pai para conversar. O pai às vezes se assusta, o que é isso, não é, Samantha? E a gente tem que fazer esse carinho, esse acolhimento para essa família, entender que não é um bicho de 7 cabeças. Existe tanto potencial no seu filho, né? Às vezes você fica presa nesse laudo de dislexia, de descalculia. E quantos talentos tem o seu filho escondidos que você não viu, né, Samantha? Eu gosto de frisar que é muito bom ter um diagnóstico para a gente saber a dificuldade e as habilidades, né? Porque a gente pode usar essas habilidades para ajudar as dificuldades. É muito mais fácil você trabalhar com uma criança com dislexia, sim. Você realmente exaltar, porque a autoestima deles é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eles vêm de derrotas, eles vêm, eu não sei, eu sou burro, então é amiguinho que sabe mais do que eu. Então, assim, a autoestima deles já é abalada. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso. Não é frescura, gente. Famílias, não é frescura.
né? A gente tem que E não é pensar preguiça, não e é não é preguiça. preguiça, isso. E a gente tem que pensar nessa autoestima dessa criança. Imagine a gente, né, trabalhar num lugar que só a pessoa derrota. Você vai ter gosto de, né, trabalhar, de chegar numa meta? Não vai ter. Então a gente precisa começar a mudar isso, né? A gente falar um pouco, pensar mais, principalmente em casa, né? Porque eu sei que em consultório, fonoaudiólogo trabalha a dificuldade, né? Já é mais difícil, né? É porque é ali que você vai pegar na carne viva, né? A fonoaudióloga, a educadora, vai pegar na carne, né? Onde dói. Mas a família tem que trabalhar, treinar, mas com essa autoestima, usar essas habilidades, né? O professor dentro de sala de aula, tipo, eu consigo, é possível aprender, porque aprende, né? Com certeza. E a gente vê que há um resultado muito legal quando a família, a escola e os profissionais, porque não é só um profissional que atua muitas vezes, né? São vários profissionais, né? Eu até coloco que a dislexia e descalculia tem que ter uma equipe multiprofissional para atuar com essa criança ou adolescente, né? No caso, o neuropediatra para poder descartar se tem alguma patologia genética, ou neurológica, descartar, né, qualquer outro problema. E eu acredito também de um psicopedagogo que possa ajudar na escola, fazer esse feedback também com a família, orientar nessas questões de estudo dentro de casa, junto com o fonoaudiólogo e o neuropsicólogo. O neuropsicólogo muito, também muito importante, porque vai trabalhar essa autoestima. Você não é burro, você pode. Olha só, você já conseguiu. É trabalho de formiguinha. Mas eles precisam, sim, de todo uma equipe, de um olhar diferenciado e saber que o tempo deles é diferente, né? Eu não posso querer cobrar, né? E a gente observa muito pais querendo que a criança faça o dever rápido, né? Que tem compara muito com um filho, outro filho, ou com outras crianças da mesma faixa etária. A gente sabe que comparação é péssimo, né, Samanta? Principalmente com irmãos, com primos, né? Tá Porque me a ouvindo, própria Samanta? família, agora você tá rodando. Mas Eu não tô. principalmente, tá rodando. Ah, meu Deus. Tô Ela rodando treme aqui. bastante. A sua imagem treme bastante. Mas a gente se Tá escuta. tremendo? Agora parou um pouco. Para e Peraí, volta. deixa eu tirar daqui. Você tá em Deixa eu tirar 2G, daqui. 3G? Tô no 4G. Ó, então vou pro lugar mais que tem mais internet, que é o quarto do meu filho. Vamos ver. Tô do lado do servidor. Não sei, porque às Ah, vezes, né? Vê se agora melhorou. muito, Ah, eu tô muito. do lado do servidor aqui. Ah, tá Vou botar. muito. Eu acho que melhorou muito agora. Agora sim. Agora a gente tá vendo o seu rosto melhor. Ai, que bom, não sabia. Bem, tô aqui do Bem, lado do servidor. não, mas acontece, internet é assim mesmo. Mas além é uma pergunta, né? Vou fazer assim, além da descalculia, né? Que pode ser uma comorbidade da dislexia, mas a pessoa pode ter só descalculia e só dislexia, né? Ou pode ter os dois, é isso, né? Pode, como também pode ter dislexia e TDAH, Sim. né? Pode. Tem várias comorbidades que podem apresentar, né? Pode ser dislexia pura, pode ser dislexia, é raro, tá? A dislexia pura, muitas vezes vem dislexia com descalculia, ou dislexia com TDAH, né? E isso você tem que, por isso que tem que ir no neuropediatra para fazer toda essa questão. Se tiver TDAH, será que tem que tomar alguma medicação, né? Existem casos que só terapia
ajuda e não precisa de medicação. Mas, tendo TDAH, tem que observar, né, que é o transtorno da hiperatividade, né, da atenção e da hiperatividade. Então, isso também afeta. Imagina, uma criança que já tem um comprometimento na leitura e na escrita, ela vai ter ainda uma desatenção, acompanhada com uma hiperatividade, né? Tudo isso. E se tiver ainda transtorno de ansiedade, que agora está na moda, né? Então, são várias questões que a gente tem que ter um diagnóstico bem amarradinho. Não se dá diagnóstico de dislexia antes do processo de alfabetização, né? Isso já veio casos de mães de filha disléxica com 5 anos. Eu falei, o quê? Hã? Como? Não é assim, né? Tem que esperar fazer o processo de alfabetização para a gente poder ter certeza se não é. Porque muitas das vezes, né, a criança apresenta um transtorno, às vezes emocional, perdeu um ente querido, que agora com o coronavírus tem muitos, né, muitos órfãos, trocou muito de escola, pais que viajam constantemente, trocam de escola. E aí você acha que porque está apresentando uma dificuldade de aprendizagem é dislexia, né? Achou o nome bonito, não, meu filho é disléxico. E nem sempre, né? Então tem que fazer uma investigação. Nós, fonoaudiólogos, aplicamos vários testes, junto com uma equipe, né, multidisciplinar, como eu já falei, neuropediatra, neuropsicólogo, psicopedagogo, fono. Nós também orientamos e vamos na escola, fazemos a ajuda necessária, né? Porque às vezes a gente tem que adaptar materiais que a gente já sabe que a criança tem maior facilidade, a gente orienta nesse processo de conscientização, de discriminação auditiva, que eles trocam muito, principalmente letras parecidas, né? O P pelo B, também o U, o V, o M, o N, são várias letrinhas que também afetam. Quando não é assim, é também na área da memória de trabalho. Você pede para fazer alguma coisa, ele esquece. Você pede 2 ou 3 coisas, ele só faz uma. Ele esquece. Aquele recadinho que você tem que dar lá para outra tia da outra sala, vai ter uma interrupção, não vai ser completo, né? Aí ela volta, o que que você falou para eu falar para outra tia? Não sei, não lembro, era para pegar isso e, né? Então, a gente tem que ter um tempo maior, o olho no olho, né, Samantha? Isso. E a pandemia afetou muito, Fechou. porque aquelas aulas online, você viu uma conexão perturba, treme a tela, até parece que eu criei isso, né? Eu botei, não, na minha live vai tremer a tela. Os distratores, né? E isso a gente tem que estar muito atento, né? As famílias também. Não é, a gente tem essa, né, diferença, dificuldade com o transtorno. A dificuldade é o que você falou. Pode ser, às vezes, uma separação, pode ser o método da escola, pode ser a professora, que não, né? Tem um monte de questão. Você trabalha, essa criança passou. O transtorno não. O transtorno você faz e não passa, né? E veio a pergunta sobre o diagnóstico. Vale ressaltar, não é um profissional que dá o diagnóstico, como a Fabiana falou. É uma equipe multidisciplinar. Cada um tem seu papel. Claro, quem dá o CID é o neurologista, é o psiquiatra, né? Mas se falam ainda, às vezes, a fonoaudióloga, mas isso ainda vamos dizer, há visões diferenciadas, né? Mas, enfim, a gente está falando que o Brasil é o neurologista ou o psiquiatra que vai dar o CID, mas a gente precisa dessa equipe, né, Fá? Para ter vários olhares para fazer a terapia assertiva, né? Às vezes precisa até de outros, né? Precisa.
Precisa no Mas oftalmologista para ver se está enxergando, precisa ver se está respirando bem, se está dormindo bem, às vezes não está dormindo bem, não vai aprender na escola. Então, assim, verdade. então é muita coisa envolvida. Então, com experiência de conversar muito com um grupo de mães, eu sempre volto a dizer, não é numa consulta que se dá o diagnóstico, por favor. Eu adoro falar isso, porque eu vejo casos e casos que uma consulta de 2 horas a pessoa dá um diagnóstico. Esse diagnóstico tem que ser no mínimo 6 meses de intervenção. Hoje a gente pode até falar mais, né, com essa pandemia. Bem mais, né? Porque prejudicou as crianças que já tinham laudo, né? Antes da pandemia, nesse processo de conexão, aula cai, o professor está distante, por mais que ele se reinvente, compartilhe telas, apresentações, vídeos maravilhosos, não tem aquele contato humano, né? Que é tão maravilhoso quando o professor olha para mim e fala: Oi, tô com você. Lê de novo para mim. Vamos lá, você consegue? É muito diferente, né? Do que eu estar lá na minha casa com um monte de distrator, né? Porque uma criança com dislexia ou com descalculia, a gente sabe que a gente tem que ter um ambiente de aprendizagem sem distração, todo organizado. São crianças que exigem isso dos pais, uma organização nas tarefas, um olhar também. Não é que você vai ter que fazer o dever com seu filho. Às vezes ele me pergunta, eu tenho que fazer o dever com meu filho? Não, mas você vai supervisionar. Você, quando ele terminar, você vai olhar, vai fazer uma autocorreção, pede para ele corrigir, mas fica do lado. É mesmo? Como é que você dá um tiquezinho? Aquilo que você acertou, tica colorido. Eles adoram isso, pegar uma canetinha colorida e ticar. Adesivo. E isso é importante. Ele está ali se corrigindo, mas eu estou ali do lado dele, orientando e vendo. Ah, eu acho que você não viu aqui, ó, faltou um detalhe. E ele que bom, ele se sente tão feliz, porque está ali o pai, está ali a mãe, né? Uma das grandes reclamações deles é isso. Meu pai me acha burro, minha mãe não tem tempo para mim. E aí fica muito complicada a evolução desse caso, né? Quando a gente não encontra uma família engajada, uma família disposta a tirar, nem que seja 15 minutos do seu dia para dar atenção ao seu filho. Tem que ter, né? E principalmente nessa parte da dislexia, a leitura compartilhada é essencial para essa criança, porque o cérebro dela trabalha 5 vezes mais que outros. Então, assim, é cansativo de verdade fazer uma tarefa que a gente faz em 5 minutos, eles demoram 1 hora para fazer. Então, assim, tem que ter mais paciência, mais empatia e presença, né? Presença é o que você falou, presença nesse contexto. Não adianta jogar a gente para fonoaudióloga, para psicopedagoga, para professora. A mãe tem que estar nessa equipe, né? Essa equipe faz parte da família também, né, Fá? Eu falo os pais, não só a mãe, né? Não, os Pais, pais, avós pais também. também. Eu acho que a comunidade escolar, junto com a família e os profissionais que trabalham com a criança, nossa, se tiver sintonia, a gente começa já a ver um progresso, a criança feliz de estar melhorando. Olha, tia, eu já consigo. E aí a gente já vai percebendo, a notinha vai melhorando, a autoestima. É assim, é uma coisa que puxa a outra, quando você vê, ela tá que tá. E aí eu falo, nossa, será que eu já tá pronta para alta? Até brinco, né? Mas muitas vezes demora, não é um caso assim, né, rápido, como uma troca de fonemas na fala, e rapidinho, em 6 meses, você automatiza um fonema, né? Então é É. bem diferente. Porque É, causa. Pode não, falar. não, pode, não, não, eu ia só falar, né, que dessa importância que você falou dos 6 meses, para a família entender, né, que esses 6 meses, a literatura nos fala que vocês, né, como fonoaudiólogo, profissionais, vão treinando essa criança e ver se ela responde esse treino.
se ela não responder esse treino como tem que ser respondido, que vai começar a ter as hipóteses que pode ter uma dislexia, né? Até você chegar com todos... A gente tem vários testes ligados à leitura escrita, de várias, né, empresas, né? E aí tem profissionais que se adaptam àqueles testes, né, já específicos, já tem respostas em cima, então vai fazer esses testes, vai mostrar o score, a pontuação de cada teste para os pais e falar, olha, a questão, né, uma criança da mesma idade deveria estar nesse nível, a nível de score, de porcentagem, e o seu filho está abaixo, né? Mas nós vamos mostrar o que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar as funções intelectivas da aprendizagem, quais são as funções, como trabalhar, ajudar esse pai também, que ele fica perdido. O que eu faço? Como? Eu posso fazer o quê? Que exercício? Né? Assim, que eles ficam querendo ajudar os que estão interessados, né, nisso. E tem aqueles que falam, que bom, você resolve, tá aí, o caso é seu. Aí fica mais difícil. Não, eu gosto de falar isso porque tem famílias que falam assim, nossa, mas como? Eu fui numa consulta, ela falou isso, eu falo, existem testes, protocolos, cada um que escolhe sua linha, né, seus autores, mas existe um protocolo em cima de tudo isso, né, porque não é um achismo, tem uma ciência, é baseado na ciência tudo que a gente está falando, tudo que é feito, né? E para chegar a ver se essa criança corresponde à idade, é o que você falou, né? Se não corresponder com esse treino, pode chegar a uma hipótese diagnóstica e espera a escolarização terminar, né? Para realmente ver se é uma dislexia. Então, assim, esse mecanismo, se as famílias entenderem, elas não vão aceitar mais uma consulta como um diagnóstico. É uma investigação para chegar a um diagnóstico, não é? A gente fala que vai começar uma terapia diagnóstica, tá? Exatamente. E aí a gente começa a terapia. E às vezes, para poder diferenciar, será que é uma dificuldade de aprendizagem? Pode ser uma dificuldade de aprendizagem, pode ser uma coisa temporária, né? E pode não, né? Pode ser uma dislexia que eu preciso, sim, de um tempo maior, de um trabalho específico em cima de leitura escrita, de associação fonema-grafema, de consciência fonológica, sempre valorizando o trabalho, a evolução, nem que seja bem pequenininho, porque vai valorizar e vai melhorar até a autoestima dessa criança para que ela possa desenvolver melhor essa questão dela na leitura e na escrita. Agora, a gente sabe também que não é só criança que tem, nós temos adolescentes que até tem vários que me procuraram querendo laudo também. Eu sou disléxico, eu vou fazer Enem e eu quero um laudo para dizer que eu tenho dislexia, porque eu quero ter ledor, eu quero ter... Eu falei, calma, não é assim, não é? A gente tem que fazer, né, todos os testes, primeiro você tem que ir no neuro, não é assim, né? A gente não sabe quem é a pessoa, quem ia ser o nome profissional, né? E a gente quer fazer uma coisa assertiva, mas se realmente, como no caso dele, ele fez, a gente sabe que dislexia dá mais em meninos do que em meninas, a porcentagem, né? Então era um rapaz, fez todo, e aí ele soube esperar e recebeu realmente. Ele era disléxico e recebeu o diagnóstico e colocou no Enem, né? No ano passado fez e conseguiu, com todas as garantias. Isso é muito legal, uma pessoa, um ledor e um tempo extra. Não é assim, você não vai terminar a prova no mesmo tempo que um adolescente típico. Se eu tenho uma patologia, eu tenho que ter um tempo maior, tá? Muito legal, não é uma coisa boa? Isso a gente
tem que ter, e na escola também a gente trabalha muito com isso, né? A gente está numa PL aí trabalhando também sobre a lei federal, mas para as escolas também, né? Vim isso da escola, né? Eu acho que é importantíssimo. Eu queria só complementar no que você estava falando, que eu acho muito importante a gente passar essa informação sobre a gente comparar, né? A melhora. Né? A gente compara assim, o meu filho com 5 anos, o mais velho, né? Que a gente sempre pensa no mais velho, já lia tantas palavras e essa não lia. Então, assim, eu gosto de falar para a gente comparar com ela mesma, sabe? Um ano atrás, essa criança lia como? Um ano atrás, essa criança lia como? Não comparar ela com o outro, comparar com ela mesma. Porque ela vai perceber como que ela consegue caminhar, como que ela consegue crescer. E o que ela precisa mais crescer, né? Eu acho muito importante essa comparação com ela mesma, não com o outro, né? Porque a família não faz isso. É uma coisa. Eu vivo brigando, mas as famílias não fazem isso. Esse assunto é para psicólogo e neuropsicólogo que trabalha muito em cima da família, sabe? Essa conversa, essa orientação de não comparar. Se até gêmeos são diferentes, né? A gente olha aqueles gêmeos idênticos e as personalidades são totalmente diferentes. Um é bom numa coisa, outro é bom noutra. Isso que é a alegria da vida, né? Imagina você ter 2 filhos iguais. Ah, não. Tem que ter desafio. A gente não tem uma criança com dislexia ou com transtorno de déficit de atenção igual, né? Cada ser humano é único, então como que a gente vai comparar, né? Então, a gente falou... Tipos, né? Os Não, pode tipos, né? falar. Os níveis. Tem os níveis e os tipos, né? Então, tudo isso vai ser bem delimitado de acordo com a terapia diagnóstica. E aí a gente vai orientar esses pais a essa questão, porque a comparação deixa marcas muito fortes, né? Acho que até a gente, como adulto, quando foi comparado por pai ou por mãe, quem foi, já passou por isso, lembra, poxa, eu vi isso, me doeu tanto, né? Não vou fazer isso com meu filho. Muitas das vezes você modifica a sua postura, às vezes você recebeu do seu passado e isso causou até marcas, né? Às vezes você fala assim, você gosta mais do meu irmão do que de mim, porque você falava, né? Aí você cresce e ainda fala essa questão. Então é o que eu falo, não compare. Pense na evolução, no potencial, abra seu olho, seus olhos bem abertos e observe o quanto ele está crescendo, quais são os talentos, né? Eu tenho crianças que têm dificuldade na leitura e escrita, mas na oralidade, na questão de fala, sabe falar muito bem, sabe apresentar um trabalho com maestria, porque a oralidade está perfeita, mas a questão no papel, na leitura, ali que se encontra o problema. Então tenta também trabalhar outros focos, outras saídas para essa criança se sentir valorizada e crescer num ambiente feliz, num ambiente saudável na escola, em casa, em todos os lugares que ela tiver, ela não se sentir diminuída. Eu sou disléxica. Eu já venci e vou vencer. Né? Eu admiro muito as pessoas que pegam e não se encostam no laudo. Né? O laudo é só uma referência, né? Exatamente. É importante um para caminho. você saber o que você tem, né? Para você diagnosticar e saber, poxa, eu tenho isso. Já estava, né, muito preocupada, não sabia o que eu tinha, minha família, e agora eu tenho, tum. Mas esse rótulo não pode ficar ali. Sou disléxico, né? Sou descalço, sou TDAH. Não dá para a gente pensar assim, né? A gente tem que desmistificar, colocar que se a gente for parar a pensar, usa óculos, um usa aparelho auditivo, todo mundo tem uma diferença, não é? Graças a Deus, né?
Eu queria que você falasse. Nossa, nosso tempo está voando. Oh, meu Deus. Eu queria que você falasse das estratégias. Vamos lá. Importante esse tema. Estratégia para professor, para família. Queria que você falasse um pouco. Primeiro, rotina, tá? Rotina não é só importante para organizar a vida, não. Rotina é importante para o desenvolvimento infantil. Nesse período de pandemia, tudo se desorganizou. As crianças estão dormindo 1 hora da manhã, almoçando, acordando na hora do almoço, almoçando sei lá que horas, tudo desorganizado. Isso está afetando demais a aprendizagem. E crianças que têm dislexia, que possuem esse diagnóstico, ou descalculia, eles precisam estar com a vida organizada. Tem que ter horário, fazer aquele quadro, sabe? Eu tenho um quadro de rotina. Então, meu filho já sabe o horário e a fotinho. Ele já, com 6 anos, ele já lê e já, olhando para a imagem, eu vou lá e mostro, ó, 9 horas, café da manhã, meio-dia, almoço. Isso é muito importante. A criança se organiza, ela vai se organizar. Hora do estudo. Esse horáriozinho, horário do estudo. Já pegou material? Qual é o cantinho do estudo dele? É qualquer lugar? É no meio da comida? É no meio da sala com um monte de distrator? Com tablet, laptop, com televisão ligada? Será que essa criança consegue estudar assim? Não, eu tenho que criar um ambiente de estudo, né? Tudo organizadinho, a pastinha das atividades, a mochilinha, tudo ali. Lápis, borracha, evita botar aqueles lápis pompom, né? Gente, é muita distração. Porque não sabe se olha pro puff aquele pompom do lápis ou se vai escrever, se vai ler, então a criança fica perdida. Então vamos organizar esse ambiente de estudo. Sono, vamos dormir. Deu 10h30, 11 horas, a hora já tá dormindo, gente. 10 horas, 8 horas de sono. Organização Mundial de Saúde fala até hoje. É importante 8 horas de sono. Não é só para dormir, não. É para você aprender. Você sabia que quando você está dormindo, você está sedimentando tudo que você aprendeu no dia? Você sabia, Samantha? A Sim. neurociência já fala sobre isso, o quanto o sono é importante. Aquele momento, eu estou organizando minhas caixinhas, minha memória, minhas áreas cerebrais. E aí, eu quase não durmo. Eu durmo 3 da manhã e acordo 10 e tudo, tô toda desorganizada. A criança está bocejando, cansada mesmo. Está muito cansada e muito desorganizada, né? Questão também da alimentação, tentar ter uma alimentação mais saudável, né? Tentar trabalhar com histórias. Toda noite eu não tenho tempo para ler história para o meu filho. O que é isso? Tem sim. Vai dormir? Pega uma historinha, lê. Cada um, se ele já passou pelo processo de alfabetização, já tem um laudo de dislexia, você vai mostrando primeiro as figuras, depois ele vai ter interesse de ler sim. Ó, você lê uma linha, eu leio outra, ou eu leio uma página, você lê outra, né? E olha, é muito legal. A criança gosta porque você está interessada nela, você está tendo tempo de qualidade com o seu filho, você está saindo do celular, você está saindo do seu trabalho e está passando um tempo de qualidade com o seu filho. E está trabalhando a leitura, trabalhando uma coisa que ele precisa, que é trabalhar com os fonemas, ter contato. Eu brinco muito de bingo e oriento, pai, vamos fazer bingo em casa. Ah, tem que comprar? Não, pega papel, vamos lá, vamos pegar o lápis, a caneta, faz um bingo de letras, de sílabas, faz um bingo de palavras, palavras cruzadas, caça-palavras, rima, vamos brincar de rima? Todo mundo brincava antigamente, por que agora ninguém mais brinca de rima?
tão importante. Coração, mão, onde está rimando? Qual pedacinho que é igual? Vamos brincar? Imagem e ação, que brincadeira legal de fazer. Olha, botar a família toda para brincar, o pai para fazer, o irmão. Eu estou dando só alguns jogos que eu sei que são comuns e que você pode brincar com o seu filho e incentivar ajudando, né? O bingo você pode trabalhar também a questão dos números, a tabuada, tem vários jogos relacionados a isso, a contas, a calcular, o banco imobiliário. Eu brincava quando era pequena. E hoje vocês têm até banco de cartão, né? Agora eles têm o banco que passa cartão, mas eu quero que pegue lá o dinheiro, eu quero que você faça a contagem. Quanto que aquele imóvel ali, quanto tem que dar de troco? Ó, te dei 50, é 45, qual é o troco? Né? E aí vai usar o dedinho, vai usar o papel, e de repente vai falar, é 5, né? Vai associar, e assim a gente vai desenvolvendo o gosto da matemática, o gosto da leitura. Uma família que não lê, não estimula, né? Às vezes você tem um ambiente que não estimula a leitura e escrita. E aí você vai observar um filho que não quer nem pegar na folha, tem rejeição à folha. Então vamos lá, vamos criar. Eu tenho que ser o exemplo para o meu filho. A mamãe está lendo. Sabe o que a mamãe está lendo? Olha, esse livro aqui, mamãe gosta. Você quer ver as imagens? Quer ver as figuras? Ó, te ajudo. E lá, ó, tem a foto aqui do macaco. Você sabe como que o macaco faz? Dali a gente cria brincadeira. O que está faltando é esse tempo de qualidade para brincar de tabuleiro, brincar de jogos que trabalhem a formação de palavras, ditado, cópia, tudo coisa que antigamente se fazia, que hoje em dia ninguém mais, né? Ninguém mais tem esse tempo. Dá o celular, toma aqui. Fica aí. Ele tá nos joguinhos. Muito complicado, né? A tela, a gente tem estudos que podem afetar, né? Até a questão da fala. Não sei se você sabe, Samanta, mas tem estudos para sair aí, artigos científicos, que a tecnologia, em assim, muito tempo, de maneira excessiva, causa até gagueira. Você sabia, Samanta? Não, esse eu não tinha lido, não. Mas eu acho assim, o excesso, né? O excesso tá demais. Isso atrapalha em tudo. Até parte social, gente. Essa criança precisa sair para brincar, ela precisa falar, né? Então, essa parte de tecnologia, ela veio para nos beneficiar, por um lado. Mas a gente tem que ter o limite à rotina, que é o que você falou, desde o começo, até nos jogos. Exatamente. A questão das regras, né? Você tem que ter os combinados. Eu observo que nas escolas os professores fazem combinado. E em casa não tem combinado nenhum. Tem que ter um combinado, né? Eu acho que os pais ficam, né, muito preocupados, né, em chegar cedo no trabalho, em conta de um volume muito grande, né, que eles são cobrados, né? Trabalhar no home office, tem alguns que ainda estão trabalhando, então tá ali naquele horário, eles não podem sair. Então, você tem que administrar esse tempo, fica um pouco complicado. Mas se você contar com a ajuda com outras pessoas, uma rede de apoio, né, uma avó, um tio, alguém, um pai, alguém que possa te ajudar a você administrar isso, é muito importante. Sim. Esse horário. Atividade física. Olha, outra coisa que eu queria muito falar, não posso esquecer. Criança precisa de atividade física. Ficar só na tecnologia ou em casa, não faz nada, fica só, vamos dizer assim, o que eu acredito muito que a atividade física também estipula as regras. Quando você está lá fazendo aulinha do judô, aulinha do futebol, tem as regras, você tem que saber respeitar, tem
o momento também de você soltar aquela adrenalina, você sai, já chega em casa, né? Eu agora voltei a fazer musculação, como isso está sendo legal para mim, né? Como o sedentarismo é ruim para a nossa saúde. Imagina para uma criança com 7, 8 anos. Ela precisa dessa atividade física, porque vai estruturar melhor as questões também dos hormônios, dos neurotransmissores, tudo isso vai ficar em harmonia. E a gente vai perceber que ela está tranquila, tem o tempo dela do estudo, tem o tempo dela de sono, tem o tempo dela de alimentação. Isso é fundamental. É, fundamental. Nossa, mas em tudo isso, né? A gente, dentro dessa rotina, é necessário isso. Porque ele vai levar para a vida isso. Porque uma hora ele vai ter que fazer a rotina dele, né? Uma coisa que eu gosto de falar nos estudos é trabalhar o mapa mental. É uma coisa muito legal. A própria criança fazer seu mapa mental. Já é um bom estudo, né? Muito. A gente tem vários tipos, né? A gente tem vários tipos de mapas mentais e depende de cada criança. Porque, por exemplo, eu tenho um filho mais velho que quando começou a ser cobrado a fazer mapas mentais nas aulas de ensino médio, ele no início teve dificuldade. E olha que ele nunca teve dificuldade de aprendizagem, mas para quem nunca fez o mapa mental, tem que saber o que é o mapa mental, como que você vai linkar os assuntos a imagens, saber resumir, saber sintetizar, saber que tipo de mapa é mais fácil para essa criança aprender. Eu, por exemplo, tenho crianças que gostam muito da parte auditiva. Então, a gente trabalha com muito podcast, trabalha com muito treinamento auditivo, porque também nós temos casos, né? Essa live dava para ser 2 horas, porque tem casos de dislexia com transtorno também do PAC, do processamento auditivo interno. Então, a gente precisa de uma terapia de cabine, precisa de um treinamento auditivo, precisa de trabalhar. A audiometria dela é normal, escuta muito bem, mas não interpreta o som. Não decodifica aquele som e... Peraí, repete? Não entendi. Não é porque não escuta, é porque não consegue parar para perceber o que o outro está falando. E isso tem aumentado também muito. E eu acredito também, quando a gente faz uma identificação com fone, um trabalho bem auditivo, fortalece muito. A gente sabe que o canal preferencial de aquisição de fala e linguagem é a audição, né? Por isso que eu não deixo de estimular a audição na dislexia. É impressionante como é essencial, né? E, assim, na descalculia não tem como também fugir. A gente faz todo esse tipo de trabalho. Agora, a descalculia é o que eu falo. A nível cognitivo, é mais, vamos dizer assim, é mais grave. Quando você tem uma descalculia, a nível de neocórtex, a nível de localização cerebral, existe uma área com maior, vamos dizer assim, comprometimento, tá? Então, muito difícil ter descalculia pura. Eu ainda não tive caso nenhum, mas os livros dizem que existe a descalculia pura. Mas, assim, a maioria dos casos é dislexia com descalculia. Por isso, o meu interesse nesse caso, né, de descalculia. E tem que ser muito criteriosa, né? Porque é um diagnóstico difícil, né? A descalculia. Muito, muito. Porque tem que ver se também não é uma dificuldade que a pessoa tem na matéria, com o professor, se tem algum trauma na matemática. Eu fiz uma live de descalculia aqui, eu falava que é o bicho papão, né?
primeiro chega o bicho papão, assim, a má matemática, né? Não é a boa matemática, é a má matemática. A gente tem que tirar um pouquinho disso um pouco, né? E assim, Samantha, é sempre bom lembrar, né, que a dislexia, a descalculia, elas são, claro que a gente leva para um neurologista, para um psiquiatra, existe todo esse trabalho para descartar se tem alguma patologia genética, porque existem síndromes que também a pessoa apresenta dislexia, né? Síndrome de Williams, síndrome de Klinefelter, síndrome de Down. Então, não, existem síndromes que vai ter a dislexia como comorbidade. Tem a síndrome, que é o diagnóstico maior, e tem a comorbidade, dislexia, descalculia, tá? Então, por isso que tem que ir no neurologista, tem que ver se tem alguma síndrome envolvida, se descartar algum problema genético, e assim poder prosseguir para uma terapia. Fono, que vai trabalhar toda essa consciência fonológica, o desempenho da leitura escrita, a associação do fonema-grafema, o neuropsicopedagogo, que vai fazer todo esse trabalho escolar também, vendo as questões de estudo, pode orientar melhor esses pais no ambiente de aprendizagem, e a escola em termos de mediação, se vai ter mediadora, porque nas escolas também, né, tem mediadoras que facilitam esse processo, é muito legal. E a neuropsicóloga faz um papel essencial, que é a avaliação neuropsicológica, né? Essa avaliação neuropsicológica é importantíssima, porque mapeia essa criança para ajudar todos, né? Todos dessa equipe. Exatamente. E pode ter outros profissionais envolvidos, né? Tem o TO, terapeuta ocupacional, tem crianças que, além disso, apresentam dificuldades na organização de tarefas, não conseguem amarrar o sapato, não conseguem organizar algumas questões de alimentação, né? E aí eu preciso de um treino de atividade de vida diária, não se trocam, e já tem uma idade que tem que se vestir sozinha. Então, tudo isso vai depender, né, das comorbidades envolvidas, se tem alguma síndrome que é o diagnóstico maior, né? Então, psicomotricista, que vai trabalhar toda essa psicomotricidade ampla e fina. Tem N profissionais que podem ajudar. Ai, Fá, nosso tempo acabou. Eu acho que a nossa live tem que ter outra, tem que ter continuação, porque acho que assim, é de live de 3 horas, é quase uma pós-graduação aqui. Eu que quero, delícia! É só me convidar. Vamos sim, vamos sim. Ô Fá, muito obrigada, que Deus abençoe a sua generosidade de estar aqui, falar com a gente, deixar sua noite aí um pouquinho mais curta e falar com a gente. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, porque é muito importante a gente fazer esse papel, né, de orientar, de falar, porque muitos pais e professores que às vezes estão arrancando os cabelos, né? Como que eu vou, quem eu procuro, como que eu vou conseguir esse diagnóstico, tirar essa dor no meu coração para saber se tem ou não, e se tiver, como é que eu vou agir. Tudo isso, né? A gente está aqui, de uma certa forma, chegando junto e orientando melhor essas famílias que precisam de informação e conhecimento. Né? Obrigada. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui, que vai estar ainda, porque tem bastante gente que falou que queria assistir, mas estava ocupada hoje, tinha curso. Falei que vou deixar gravada, viu, Fá? Aí a gente multiplica aí. Aí a gente multiplica, eu jogo, essa live vai cair lá pro YouTube também, aí a gente multiplica mais. Josi, muito obrigada por estar aqui, viu? Hoje ela saiu do evento, veio para outro. Josi, eu quero agradecer, você é linda. Linda, adoro. Eu quero aprender a fazer essa. Olha, eu tô doida para aprender. É uma delícia. Obrigada, Fá. Boa noite a todos. Boa noite, gratidão. Gratidão, fica com Deus. Gratidão também.